Todo mundo já voltou? Eliane, Wesley. Raíssa voltou? Já. Clara? Tá aí? Vamos lá. Então, a gente viu a primeira parte da LDB, não foi isso, gente? A gente foi ver como era organizado o Sistema Nacional de Educação, de quem era a responsabilidade dos entes federados, como também dentro do sistema, a responsabilidade do sistema, das escolas, dos professores. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte mais importante para o concurso que a gente vai fazer, que é a parte que ele vai discricionar de como será desenvolvida a educação básica. Ela vai do artigo 20 até o artigo 42. Então, o artigo 20, ele vai dizer, olha, hoje nós só temos a educação básica, ela vai ser dividida em dois níveis, que é a educação básica, que ela vai ser obrigatória dos 4 aos 17, e o ensino superior. O ensino superior, ela vai ter as suas formas de desenvolvimento. Nós não vamos ter cursos de graduação, cursos de licenciatura, cursos de pós-graduação. Já a educação básica, ela vai ser dividida em etapas. Então, eu vou ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Vai estar lá no artigo 20. Eu tenho lá no artigo 1º qual a finalidade da educação como um todo, que é da educação nacional. Só que quando eu vou para a educação básica e cada etapa da educação básica, eu vou ter finalidades específicas. Com o ensino superior, que eu não vou ter uma finalidade, eu vou ter várias finalidades, já que eu tenho uma gama muito grande de cursos. Então, o artigo 21, ele vai determinar qual vai ser a finalidade da educação básica. Então, a educação básica, ela é composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o médio. E ao final da educação básica, o que é que esse menino ele terá que ter condições de fazer. Então, ele vai falar do desenvolvimento, desenvolver o educando. Esse desenvolvimento é nos seus vários, como é que eu vou dizer, várias perspectivas, não é só na intelectual e na cognitiva, ela também é na psicológica, na intrapessoal, na interpessoal, na neurológica, na física. Então, é um desenvolvimento integral, assegurando a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir nos estudos, no trabalho e em estudos posteriores. E dentro da educação básica, eu vou ter que ter regras de organização. Então, eu vou ter regras gerais que vai ser aplicada a todas as etapas dessa educação que ela é obrigatória. A primeira é como ela vai se organizar. Ela vai dizer, olha, a organização mais comum que a gente chama é por série. Mas não é a única possível, porque ela vai depender do tipo de escola, como também do tipo de aluno. Então, ela vai dizer que séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados. O que são os grupos não seriados? Tem algumas disciplinas, principalmente nas escolas de educação integral, que elas podem, pode ser também sem ser integral, mas na integral é mais comum. Elas podem ser organizadas não de acordo com a série, e sim de acordo com sua aptidão ou com sua preferência, que é a questão de artes e educação física. Quando eu vou praticar um esporte escolar, eu não preciso praticar somente com os meninos da minha turma. Vai depender da minha aptidão, do que eu quero. A mesma coisa de artes, porque a artes é bem amplo. Pode ser música, artes plásticas, dança. Então, se a escola tem condições de ofertar
várias modalidades, então não necessariamente a matrícula e os alunos dessa turma vai ser com base na série, ou em qualquer outro meio que seja mais adequado para o processo de ensino-aprendizagem. O calendário escolar. Então, é outra regra geral. O calendário escolar, ele vai dizer que ele deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. A gente, no estado da Paraíba como um todo, a gente tem um calendário que ele começa em fevereiro e termina em dezembro, mas especificamente em uma determinada comunidade, se assim determinar o seu projeto político-pedagógico, ele pode suspender a atividade durante um período. Se essa escola for uma escola rural, onde a grande quantidade dos alunos, eles ajudam o seu pai na sua pequena propriedade, essas aulas elas podem ser suspensas durante o período de plantio e colheita. Tudo isso vai determinar, vai ter que estar lá no projeto político-pedagógico, ou no caso do Amazonas. No caso quando os rios baixam e ficam impossível trafegar. Também ele pode ter outro calendário. Ele pode ter outro calendário desde que ele não infrinja a próxima regra geral, que é a carga horária mínima de 800 horas, dividido de no mínimo 200 dias letivos. O calendário escolar é um, o calendário civil é outro. Ele tem que ter 2 dias de efetivo exercício, certo? Nós vamos ter um único parágrafo que ele vai falar que essa carga horária anual ela deverá ser ampliada progressivamente para o ensino médio, que passará a contar, já está em vigor, até 1.400 horas, devendo o sistema de ensino ofertar no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, nenhuma escola de ensino médio, ela tem mais 800 horas. Ela tem de 1.000 a 1.400. Dentro da estrutura do Estado, quando ela é cidadã, ela vai ter no mínimo 1.000 horas. Se ela for técnica, ela vai ter no máximo 1.400 horas, porque ela vai ter a 1.000 da cidadã, mais a carga horária do curso técnico que vai estar lá estabelecido em um catálogo, que é o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Cada curso, cada área, ele tem. Eu só sei decorado de edificações, que é 360 horas ano, e o de... Eu acho que o segundo que eu sei é o de meio ambiente, que é 380, ou é 400 fechado. Certo, gente? Então, cada curso ele vai ter uma carga horária que vai estar lá nesse catálogo. Ainda sobre as regras de organização da educação básica. Sobre a promoção, a transferência e a avaliação. Então, ela vai dizer que a promoção, a transferência e a avaliação, ela é feita em qualquer uma das séries, menos no primeiro ano do ensino fundamental, que a promoção ela é automática, porque o Brasil ele trabalha com um ciclo de avaliação. E esse ciclo é o ciclo de alfabetização, e o ciclo é de 2 anos. Por isso que a promoção ela é automática no primeiro ano do ensino fundamental. Quanto à avaliação, ela é taxativa, ela vai dizer que ela é contínua, ela não pode ser pontual e ela é cumulativa, aonde haverá a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Essa frequência ela é mínima de 75% de toda a educação básica. Quando a gente chegar lá na educação infantil, a gente vai ver que ela vai ter uma peculiaridade. Na educação infantil não vai ser de 75%, vai ser de 60%. E ela vai dizer que o histórico de declaração e certificados é de responsabilidade da escola emitir e ela não pode se privar ou não emitir. Então, é uma obrigação e ela tem que fazer. Uma prerrogativa da escola, uma obrigação dela. Quanto ao currículo, o currículo da educação básica, ela vai estar no artigo 216
E ela vai dizer o seguinte, o que é que esse currículo, ele não vai dizer o que cada professor deve ensinar, mas ele vai dizer o que é que tem que ter nesse currículo da educação básica. Então, tanto da educação infantil, do ensino fundamental e médio, ele vai ter que ter uma base nacional comum, que a gente chama de BNCC, só que ela vai dizer que essa BNCC ela tem que ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Vamos lá. O que é que ele quer dizer aqui? Lembra-se das 800 horas? Eu não tenho 800 horas, que elas são a carga horária mínima para cada ano. Essas 800 horas, elas devem ser reservadas para as disciplinas da base. Quais são as disciplinas da base? Então, eu vou ter lá, no ensino fundamental, eu vou ter 5 eixos. Educação infantil, a gente vai ver depois especificamente que ele não é, eu vou ter zonas de experimentação e desenvolvimento. Mas a partir do ensino fundamental, eu vou ter os eixos. Eu vou ter linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências exatas e da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ensino religioso. As primeiras 4, elas vão estar tanto no ensino fundamental como no médio. Então, linguagem e suas tecnologias. Eu vou ter língua portuguesa no ensino fundamental. Uma língua estrangeira, que é o inglês, obrigatório. Artes, em suas diversas formas. E educação física. Então, no ensino da área de linguagem, eu tenho essas 4. Quando eu vou para o médio, eu tenho uma segunda língua estrangeira, que ela é obrigatória a oferta e o aluno, mas é optativa a matrícula. Tem matemática e suas tecnologias, está sempre sozinha, que ela é sempre muito estrela. Tem os ciências humanas, ou tem os ciências naturais, exatas, não, ciências naturais, ciências da natureza, né? Ciências e suas tecnologias. Então, no ensino fundamental, eu tenho ciências. Lá no ensino médio, ela vai se desdobrar em química, física e biologia. Tenho ciências humanas e sociais aplicadas, que no ensino fundamental é história e geografia. No ensino médio, eu vou ter história, geografia, filosofia e sociologia. E ensino religioso, que é só lá do ensino fundamental. Para essas disciplinas, são reservadas 800 horas. Obrigatoriamente, quando eu somar toda a carga horária, vai estar 800. Só que essas 800, elas vão ser divididas em 600 para formação geral e 200 para as especificidades, tanto do sistema como das escolas. Então, a base, eu tenho 600 horas de um conteúdo que é para ser dado em toda e qualquer escola e 200 horas que vai ser específico. Vamos lá, como é que é a questão do específico? Vamos para gêneros textuais. Eu tenho gêneros textuais que eles são universais. Não é isso, Iliane? Toda cultura vai ter lá. Então, eu vou ter carta, vou ter missiva, vou ter poesia, vou ter prosa. Só que no Nordeste, apesar do reconhecimento, mas a gente sabe que é uma característica do Nordeste, a gente tem um gênero textual que é nosso, que é o cordel. Então, a parte diversificada, ela vai entrar no sistema como cordel. Se eu chegar em uma comunidade específica que ela tenha outra peculiaridade, outro gênero que eu possa colocar, eu também vou fazer. A mesma coisa para história, geografia, biologia. Eu tenho a parte geral e eu tenho a parte específica, que é do meu estado. Dentro do meu estado, eu ainda tenho as especificidades regionais. Vamos supor, eu vou estudar de uma maneira geral, em
em biologia os biomas, que eu tenho a caatinga e tenho a restinga. Então, nas escolas da cidade de João Pessoa, ela pode dar uma ênfase maior à restinga, porque aqui é onde vai estar esse bioma. As do interior do estado, da caatinga. Lá no Agreste e no Brejo, já vai ter outros biomas que precisam ser estudados porque a criança está dentro daquele bioma. Então, eu vou dar mais ênfase a essas disciplinas dentro dessa parte mais diversificada. Então, essas especificidades locais, ou regionais e locais, ela vai estar dentro dessas 200 horas. Não é uma nova disciplina, não é História da Paraíba. História da Paraíba está dentro de História. Só que dentro da parte diversificada eu vou ter a História da Paraíba. Local eu vou ter a História de Campina Grande, eu vou ter a História de Sapé. Um aluno que estuda História da Paraíba não necessariamente vai estudar a História de Sapé. Porque para ele não vai ser, não é importante, não tem uma aplicabilidade, porque ele não mora em Sapé. Porque toda cidade ela tem sua história e sua peculiaridade. Certo? Podemos? Sobre o currículo da educação básica ainda. No que se refere ao caput desse, devem abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa, matemática, conhecimento físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil. Do ensino de arte, ele é obrigatório, mas ele vai dizer que não é só uma arte, eu tenho que observar que eu tenho várias artes, então, dentro dessa perspectiva, a escola tem que dar artes visuais, dança, música, teatro, porque são linguagens que constituem esse componente. Quanto à educação física, ele vai dizer que a educação física ela é obrigatória e ela pode ser facultada em alguns casos especiais que está lá definido em legislação, como o indivíduo que tem prole, o indivíduo trabalhador, que presta serviço militar, só que tem alguma deficiência que impeça ele de fazer a educação física, só que essa questão de ela ser facultativa, ela é facultativa prática. Porque a educação física eu tenho teoria e prática. A teoria ela continua sendo obrigatória. Quanto à história, ele vai dizer que ela vai levar em considerações as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as de matrizes indígenas, africanas e europeia. Sobre a língua estrangeira, então, ela é obrigatória a partir do 6º ano. Não é que a gente sabe que muitas escolas do Fundamental 1, eles já ofertam dentro do poder público. Ela pode ofertar sim, mas a obrigatoriedade é a partir do 6º ano em inglês, porque ela é tida como linguagem universal. Em 2018, ele colocou que o currículo do ensino fundamental, principalmente do fundamental, ele tem que incluir alimentação, educação alimentar e nutricional, sendo incluído, entre outros temas, transversais. Então, ele incluiu mais um tema transversal que tem que ser trabalhado no currículo, que é educação alimentar e nutricional. Sobre a inclusão que eu falei quando a gente estava resolvendo os exercícios. De um novo componente curricular obrigatório são os da base. Dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, é ele que diz se vai ter ou não, tanto retirar como colocar, e após ele determinar sobre isso, ela precisa ser homologada pelo ministro de Estado da Educação, porque ela vai ter validade nacional para todas as escolas. Se eu tenho, como o Estado tem, projeto de vida, quem dá aula no Estado? Pronto, o Estado tem uma disciplina, não é isso, Iliane? Projeto de vida. O projeto de vida, ele entra como eletiva. Ele é obrigatório, mas ele é obrigatório daquele sistema de ensino. A gente vai chamar ela de eletiva, porque o menino tem que cursar. O menino não tem opção. Se ele tem a opção ou não de cursar uma disciplina, ela é dita que ela é optativa. Então, eu tenho uma obrigatória, que todo e qualquer estudante do país tem que fazer,
Eu tenho a eletiva, que ela é obrigatória do sistema de ensino, e eu tenho a optativa, que é aquele que ele diz se ele quer ou não cursar. São esses 3 tipos de disciplina, de componentes curriculares. O 26A, ele vai dizer que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado, é obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena, inclusive o concurso da gente vai cair essa lei específica, que é 11.645, e outra lei lá específica. E os conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, ele vai dizer que ela vai ser desenvolvida em todas as disciplinas, sejam elas obrigatórias, eletivas ou optativas. Ela vai dizer, olha, ela é transversal a todo ao currículo da educação básica. Só que ele vai falar que algumas disciplinas elas vão ter um olhar especial, que geralmente são as disciplinas que realmente vão trabalhar com esse currículo, que é educação artística, literatura e história brasileira. Porque esses povos eles têm uma maior contribuição nessas áreas. O 27 vai falar sobre o currículo da educação básica, que ele vai ter que observar algumas diretrizes que são obrigatórias. A primeira é a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão e do respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. A gente sabe que eu tenho um currículo nacional e depois ele vem para o estado, é definido estadual e o município também tem. Só que quando chega na escola, eu tenho que adaptar esse currículo à realidade do meu aluno, porque se ele não acompanhar esse currículo, eu vou estar fingindo que ensino e ele fingindo que aprende. Então, em cada estabelecimento escolar, dependendo da escola e da série mesmo, dentro de uma mesma escola, se eu tenho cinco quinto anos, eles têm 5 desenvolvimentos diferentes. Então, se essa escola é de periferia, se ela é de centro, se ela é de referência, então eu vou ter vários desenvolvimentos. Então, eu tenho que atentar a isso. A orientação para o trabalho, já que o ensino médio ele é hoje a etapa da educação básica, que ela dá preparação para ser inserido no mundo do trabalho. Promoção do desporto. Educação, ela não vai, educação física, a gente não vai falar de esporte. Porque quando eu falo de esporte, eu falo de competição. Eu falo de desporto, porque ela vai contribuir para o desenvolvimento integral desse indivíduo. Porque a atividade física ela é essencial para o desenvolvimento e também para a aprendizagem. E o apoio às práticas desportivas não formais. Quando ele fala não formais, são aquelas práticas desportivas que, vamos dizer, que ainda não tem uma regulamentação, como trilha, trike e outras aí que eu não lembro no momento. As da moda, né? O 28, ele vai falar aqui sobre educação básica para a população rural. Veja bem, eu vou ter que dar uma atenção especial quando eu for falar das modalidades. Porque eu tenho modalidades educacionais que vão estar na LDB e tenho modalidades educacionais que não vão estar na LDB. Então, a educação rural, ela vai estar, porque ela entra como educação do e no campo. Então, ele vai dizer que a educação básica para essa população, ela tem que se adaptar às necessidades e às adequações da pluralidade da vida rural e de cada região. Por isso que ela vai falar de educação do campo e no campo, porque eu tenho vários tipos de campo e vários tipos de educação. Então, eu tenho região da Paraíba, que a educação, a escola do campo, ela vai ser direcionada ao pequeno agricultor, que a gente chama da agricultura familiar. Se eu chego na região do litoral, eu já vou ter outro tipo, porque aqui eu vou ter
A maioria vai ser comunidades ribeirinhas. Se eu for Bahia da Traição, eu vou ter comunidades ribeirinhas, mas também vou ter algumas comunidades indígenas mais distantes que vão viver, não vão viver da pesca, mas da criação de pequenos animais ou mesmo da colheita de alguns produtos. Então, eu vou ter a peculiaridade de cada uma dessa região. Então, eu vou ter que atentar para isso. Quando eu atento para isso, eu tenho que ver também que a questão curricular ela vai ter que ser adaptada, porque o currículo hoje ele é essencial para a inclusão dentro da escola, porque ele tem que refletir a necessidade desse indivíduo e ele tem que fazer sentido para esse indivíduo. A metodologia apropriada às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, que ela é diferente, e quando ele fala isso, ela vai lá na resolução, ela vai dizer que essa escola ela pode não estar na zona rural, mas ela pode ser uma comunidade rural. Por exemplo, aqui num bairro aqui próximo, em João Pessoa, aqui na Valentina, acho que é no Mussumago, não tenho certeza, eu tenho uma escola quilombola. Aí você faz dentro da cidade, sim, a cidade cresceu e ela invadiu. A mesma coisa, principalmente nas cidades do interior. Eu tenho um ensino médio, onde os alunos, a grande maioria, ela vem da zona rural. Então, apesar dela estar na cidade, ela é uma escola rural, porque ela atende ao aluno das comunidades rurais. Então, ela tem que atender a essas peculiaridades. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Por exemplo, no sertão, se o projeto político-pedagógico assim o determinar, nas fases que o pessoal chama de, o pessoal acho que é do Ceará, do Piauí, que chama Breobró, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é um de maior calor, você pode suspender parcialmente as aulas ou totalmente por conta do calor, se essa escola não tem condições. A mesma coisa de uma comunidade indígena. Na época da cheia, quando eu falei, ou essa escola ela funciona a partir das 10 horas da manhã, porque a grande quantidade desses indivíduos, eles saem de madrugada para ajudar seus pais na pesca, ou dentro da sua propriedade rural, ele acorda muito cedo para tirar o leite e faz a distribuição do leite até onde vai recolher, então ele não pode chegar de 7 horas na escola. Eu posso ter essa adaptação, a LDB ela abre essa possibilidade. E adequação ao trabalho do trabalho na natureza rural, do trabalho da zona rural, ou seja, cada comunidade ela tem uma necessidade diferente, ela não é a mesma. Tem comunidade que é de extração de pedra. Sobre a educação infantil. Então, a partir do 29, ele vai falar especificamente sobre a educação infantil e sobre as especificidades dessa etapa da educação básica. Então, ela vai ser a primeira etapa da educação básica e a finalidade dela é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Nesse caso, ela vai ser oferecida em creches de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Sobre a educação infantil ainda, ela vai ter regras comuns. A primeira regra é sobre a avaliação, que a avaliação ela vai ser realizada, mas ela não tem a finalidade de promoção, porque eu tenho que ver esse desenvolvimento intelectual nos aspectos emocionais, intelectuais, mas ela não serve para promoção, até porque para se ser matriculado no ensino fundamental no 6º ano, não é obrigatório ter cursado a pré-escola. Então, a avaliação é o que eu tenho que saber se esse menino está se desenvolvendo, se está se desenvolvendo bem, se não está, o que é que eu posso fazer para que ele se desenvolva. Então, ela não tem finalidade de promoção. A carga horária mínima é de 800 horas para atendimento parcial, que é das escolas que funcionam apenas em um turno, e a quantidade de dias letivos é o mesmo da educação básica, que vai ser os 200 dias.
Quanto ao atendimento à criança, a jornada ela pode ser parcial de 4 horas ou integral de 7 horas. Como eu falei para vocês, o controle da frequência geral da educação básica é 75%, mas na educação infantil ela é de 60%. A expedição de documentos que permita à criança os processos de desenvolvimento e aprendizagem, ela é fundamental quando essa criança cursa essa etapa da educação básica. O ensino fundamental, ele vai estar do 32 ao 34, ao 35. Então, no 32, ele vai dizer, olha, esse ensino fundamental, ele é de 9 anos. Inicia-se aos 6 anos de idade. Por que ele vai dizer isso? Antes de 2009, o ensino fundamental era de 8 anos e foi incluído mais um ano. Aí é onde vem a pegadinha. Esse ano a mais, que ele passou de 8 para 9, ele foi incluído no início ou no final? Bora, gente. Vamos lá. No final, Gilmar, vou voltar aqui para a Grisline. O ensino fundamental, ele frisa que é de 9 anos, certo? E vai se iniciar aos 6 anos de idade. Só que anterior a 2009, ele frisa isso porque anterior a 2009, o ensino fundamental era de 8 anos. A partir de 2009, ele passa a ser 9. Se incluir um ano a mais. Se incluir um ano no início ou no final? Pronto, vamos lá. Antes era dos 7 ao 14, não era isso? Ele passou de ser dos 6 aos 14. Então, foi no início, porque diminuiu a idade de inserção do aluno no ensino fundamental. O raciocínio de Willy. Mas quase todo. Isso eles gostam de botar, porque quase todo mundo pensa que passou de 8, de 9, aí é no nono, mas não é. Lembre-se que era de 7 a 14. A partir que é de 6 ao 14, se incluiu um ano a mais no início, não no final. É uma casca de banana. Por isso que eu gosto de frisar. O parágrafo 1º ele vai dizer que é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. A gente é acostumado por ano, mas ele pode em ciclos. Ciclos, geralmente, na Paraíba, são ensino fundamental. Mas se a escola quiser trabalhar com ciclo, como a gente tem o ciclo de alfabetização, que é primeiro e segundo ano, ele pode. O que é isso? Eu vou dizer que o Fundamental 1, eu vou dividir ele em 2 ciclos. Primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Então, eu tenho 3 anos para que o aluno desenvolva os conhecimentos e as habilidades necessárias dessa etapa. Então, se ele não desenvolve no ano, até porque o desenvolvimento humano, ele não é linear. Ele é feito de avanços e retrocessos. E é normal que isso aconteça na criança, porque ela pode ter tido alguma coisa que interferiu que fez com que ela retrocedesse. Ou ela tinha um desenvolvimento abaixo do que a maioria para a sua idade e em um determinado momento ela acompanhou o desenvolvimento. Então, os sistemas de ensino podem fazer. Aqui eu botei só os principais. O quinto vai falar que o currículo do ensino fundamental vai incluir obrigatoriamente conteúdo que trata os direitos da criança e do adolescente, ou seja, é indispensável que seja trabalhada o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ensino religioso é de oferta obrigatória, mas de matrícula facultativa. E a educação à distância, ela só pode ser utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como a gente viveu lá nos 2 anos que foram mais intensos, a epidemia que a gente teve do coronavírus, né? A epidemia que a gente entrou em estado de sítio por conta de questões sanitárias. O ensino médio.
Vamos lá. Outra pegadinha. A gente só conhece o ensino médio de 3 anos, mas ele pode ser de 4, sendo ele técnico ou não. E eu vou explicar por quê. Veja bem. Com o aumento da carga horária, que no mínimo o ensino médio tem 1.000 horas, se eu tenho um ensino regular noturno, de uma escola, como a gente fala, de uma escola integral noturna, eu tenho como desenvolver 1.000 horas anuais à noite no ensino médio? Não. Então, esse ensino médio vai ter que passar a ser de 4 anos. Não fizeram ainda, mas vão ter que fazer. A gente viu que até aqui, cada etapa, ela tinha só uma finalidade. Só quando eu chego no ensino médio, eu já vou ter mais de uma finalidade. Então, todo o conhecimento que a gente trabalha, a base dele é no fundamental. Quando eu chego no médio, ele vai consolidar o que a gente desenvolveu no fundamental e aprofundar os estudos dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, dando a possibilidade desse menino a prosseguir os estudos, entrar na universidade ou fazer um curso técnico. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Olha bem aqui, ó. Essa mesma finalidade vai estar no ensino superior, com uma pequena diferença. O ensino médio, o pensamento é crítico. No ensino superior, o pensamento é reflexivo. Preparação básica para o trabalho e cidadania e compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos e os processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Ele vai dizer toda a educação básica, independente da disciplina, eu vou ter que ter teoria e prática de forma articulada. Aí você diz, professor, às vezes não é possível. Na sua prova, ela é possível e ela acontece. Uma coisa é o que a gente faz na sala de aula, outra coisa é o que cai na prova. Sobre o ensino médio, eu vou ter uma base nacional comum, que ela definirá os direitos e objetivos da aprendizagem do ensino médio, que elas têm que estar em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: linguagem e suas tecnologias, que a gente já falou, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Sobre a base no ensino médio. Então, muita gente tem falado e muita discussão tem tido sobre que ela vai retirar algumas disciplinas. Isso não é verdade. A LDB diz que referente tem algumas... Vai ser ainda é obrigatório estudos e práticas. Então, ele vai dizer que dentro das disciplinas da base, o que é obrigado ter tanto, como é que se diz, a parte teórica como a parte prática. Educação física, arte, sociologia e filosofia. Sobre língua portuguesa e matemática, que a LDB ela tem a compreensão que são as disciplinas que são irradiadoras do currículo, que é a partir dela que todo o currículo ele vai ser desenvolvido, por isso que eles têm uma carga horária maior, porque ele vai servir de base para as demais disciplinas. Ele vai dizer que vai ter que ter, é obrigatório português e matemática nos 3 anos. Se esse ensino médio for de 4, mas pelo menos nos 3 primeiros anos, ele vai ter que ter português e matemática. As demais disciplinas, elas podem ter com carga horária pequena em cada um dos anos, ou tem um ano, não ter no outro, mas que ela tem que ser ofertada, tem. Nesse caso também ele vai assegurar às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. E a língua inglesa, ele vai dizer que língua inglesa poderá ser a língua estrangeira oficial e pode ser ofertada outras línguas de caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Ele vai dizer, olha,
preferencialmente espanhol, porque a gente vive na América Latina e o único país que não fala espanhol é o nosso. Mas se essa escola está em uma localidade onde se tem comunidades de outros povos que falam outras línguas, dentro da possibilidade do sistema de ensino e da capacidade da escola, pode ser ofertado outra língua. E no sul do país pode ser ofertado o italiano, pode ser ofertado o alemão. Nós temos alguns estados que têm comunidades japonesas, então pode lá o japonês, o coreano, vai depender de onde essa escola tem e a quem ela atenda, certo? Os horários, os locais e os horários vão ser definidos por cada sistema de ensino. Ela pode estar dentro do horário regular ou no horário oposto. Ainda sobre o ensino médio, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não pode ser... Olha só, isso aqui é outra pegadinha, Gilmário. Porque eu já vi questão perguntando assim, qual a carga horária do ensino médio? A carga horária do ensino médio total, mínima, é de 2.400 horas. Dividida em 3 anos ou 4, as disciplinas da base. Só que, quando ele vai falar, e eu já vi eles perguntando, ele pergunta assim, não pode, esse parágrafo, ele vai dizer que ele não pode ser superior a 1.800. Quando ele fala de 1.800, ele está falando da formação geral. Então, eu tenho 2.400, onde 1.800 são para a formação geral e 600 são da formação específica. Juntando as duas, dão 2.400. Vou até anotar aqui. Então, a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800. Essas 1.800 são da base da formação geral, com 600 das especificidades regionais e locais da escola. As duas juntas vão lá dar a carga horária mínima, que é de 2.400, para as disciplinas da base. Do total de carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida, como a gente falou já aqui, que o Estado ele tem ela como eletiva, para a formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. As questões socioemocionais, elas são essenciais para a BNCC. Por quê? Porque há uma compreensão, e isso, na sociedade a gente vê isso cada vez mais, de que se o aluno ele é bem desenvolvido emocionalmente, ele é um aluno que ele tem uma potencialidade cognitiva e intelectual maior. E ela é uma habilidade que ela tem um fator social, e principalmente dentro das empresas, bem alto. Porque por mais que eu seja uma pessoa inteligente, que eu entenda tudo daquela área, se eu não for estável emocionalmente, se eu não sei trabalhar em grupo, se eu não sei compreender, viver em sociedade, trabalhar em conjunto, eu não quero você na minha empresa. Eu não quero uma pessoa que tire a estabilidade da minha empresa, por mais que você seja competente. Então, a base ela vai estar sempre batendo que é essencial, a escola tem que trabalhar as competências socioemocionais. Até porque as competências socioemocionais elas estão ligadas tanto ao fator de empregabilidade, como também às questões de violência. Muitos dos casos de violência que a gente vê hoje na sociedade, parte é ligada ao crime organizado, mas parte ela é ligada a você não saber gerir as suas emoções, a você não saber se colocar no lugar do outro. Então, o adolescente, ele explode essa violência, tanto dentro da escola como fora da escola, nos seus espaços de convivência.
Os conteúdos, as metodologias, as formas de avaliação do processual e formativo serão organizados nas redes de ensino por meio de... Ele vai dizer que os conteúdos, as formas de desenvolver e as avaliações, elas têm que ter atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos, atividades online, de tal forma que no final do ensino médio o educando demonstre. Então, ele tem que ter domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e o conhecimento de formas contemporâneas de linguagem. A gente sabe que a linguagem ela é viva, eu tenho uma linguagem formal, mas eu tenho novas formas de linguagem de comunicar, principalmente nos meios digitais, e o aluno ele tem que saber que tem esse e tem outros. Então, todas essas formas de comunicação elas têm que ser trabalhadas para que a gente promova a inclusão dentro e fora da escola. Sobre o currículo do ensino médio. Então, será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Então, tem linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E o quinto eixo, que foi colocado pelo NBNCC, que é a formação técnica profissional. Dentro da educação técnica profissional, ela pode ser desenvolvida de duas maneiras. Quando ela é técnica, ela pode ser concomitante, articulada ou subsequente ao ensino médio. Então, eu tenho cursos técnicos onde a carga horária vai ser acoplada à carga horária do ensino médio. E essa carga horária vai estar lá no catálogo nacional dos cursos técnicos, ou ela pode ser profissionalizante, que são cursos de menos duração. Então, são itinerários formativos. E esses cursos, eles vão ser, como é que eu vou dizer? Eles vão ser, não vão ser nem definidos, mas eles são listados lá numa listagem que chama-se de Código CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Então, são cursos de curta duração, de carpinteiro, de cabeleireiro, de marceneiro. Então, eles vão estar lá nesse catálogo. Então, eu tenho esses dois catálogos que as escolas vão ter que trabalhar com eles. Só que, se tiver um curso específico, que a minha região, pela demanda, ela precisa que não esteja em nenhum desses dois catálogos, a escola pode ofertar e ela vai ter que pedir lá ao órgão competente, no CBO, ao Ministério do Trabalho, e se for técnico de nível médio, ao MEC, lá, a Secretaria de Educação Básica, da Educação Técnica e Tecnológica, a inclusão desse curso, certo? A organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino vai dizer como é que vai fazer. Então, dentro hoje, no estado, da técnica da profissional, vou voltar novamente, tem a disciplina que é lá o projeto de vida. O projeto de vida nada mais é do que uma orientação para o aluno saber em que área de aprofundamento ele vai fazer aí o quinto eixo do ensino médio. Eu falei que assim nada mais é, mas não é fácil, tá, gente? É bem complicado. Até porque a gente não tem uma maturidade para definir com 15 anos o que é que a gente quer fazer a vida toda. Os sistemas de ensino mediante disponibilidade de vagas na rede possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo. Vamos lá. O itinerário formativo, eu tenho um curso técnico, o menino não quer fazer, ele vai fazer um itinerário formativo. Então, a cada semestre, ele vai ter que cursar uma disciplina. Quando ele termina o ensino médio, se o sistema assim o permitir e tiver condições, ele pode voltar e fazer um segundo itinerário formativo. Ou, ao mesmo tempo, que ele pode fazer mais de um itinerário formativo. Mas cada sistema de ensino vai definir como vai fazer e se vai fazer.
até hoje está sem definição. Ainda sobre o ensino médio. Os sistemas de ensino farão a oferta de formação com ênfase técnico profissional, que vai considerar a inclusão de vivências e práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambiente de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional, possibilidade de concessão e certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas. Vamos lá, explicar isso aqui melhor para vocês. Eu não tenho os cursos técnicos. Muitas vezes o aluno entra no curso técnico e ele não consegue cursar todas as disciplinas. E ele acaba sendo reprovado e não concluindo o ensino médio. Dentro desse novo formato, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar no curso técnico, ele não se adaptou a esse curso técnico e pagou uma outra disciplina. Se ele se ele conseguiu concluir com êxito todas as disciplinas da base, ao final, ele vai receber o certificado do ensino médio e ele vai ser certificado por cada disciplina do curso técnico que ele concluiu com êxito. E isso vai contar como itinerário formativo. E a segunda possibilidade, ele não se adaptou às disciplinas da base, porque ele não achou que tivesse uma aplicabilidade. E acabou sendo reprovado e não concluiu. Ao final do ensino médio, cada disciplina do curso técnico que ele concluiu com êxito, ele vai ser certificado uma a uma. Então, ele vai ter o fundamental com uma formação profissionalizante, que ele vai ter um plus a mais para entrar no mercado de trabalho. Então, ela abriu essa possibilidade. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Então, a oferta de formação técnica profissional a que se refere o inciso desse capítulo será realizada na própria instituição. Quando eu tenho um curso técnico, ele pode ser desenvolvido concomitante, na mesma instituição com matrícula única, integrada com matrícula única, concomitante na mesma instituição com 2 matrículas, ou concomitante em 2 instituições distintas. Eu faço o médio em um e o técnico em outra. Vamos para a prática. Eu tenho um liceu paraibano, que fica no centro da cidade, eu faço ensino médio no liceu. Só que o itinerário formativo do liceu, ou o curso técnico que o liceu está ofertando, eu não me adaptei, não quero esse curso, mas gosto da qualidade do ensino médio do liceu. Eu posso fazer essa parte técnica em outra escola do estado, como tem em Mangabeira de gastronomia? Posso. Ou eu posso fazer um curso lá no Sistema S? Posso. Curso técnico separado, quando eu termino o curso técnico, o médio, eu pego lá o meu certificado do técnico, trago para o Liceu Paraibano e ele vai me dar lá um certificado que eu sou técnico em meio ambiente, técnico em logística, técnico em comércio, dependendo do que eu fiz. Quem vai certificar quando é em 2 instituições é sempre aquela onde o aluno faz o ensino médio. Então, ele abriu também essa possibilidade. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas, e a oferta de formação técnica profissional a que se refere o inciso 5 do capítulo, realizado na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pela Secretaria Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Isso pode, portanto, mas tem que ser regulamentado. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas nesse capítulo. Característica das modalidades da educação. Gente, eu vou deixar a parte das modalidades da educação que são atreladas à educação básica para a gente terminar na próxima aula e a gente faz o exercício porque não vai dar tempo de terminar. Certo?
porque só vai dar mais uns 2 slides e para terminar essa parte eu ainda falto 10. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Pois tá bom, até terça-feira eu já coloco o material da nossa próxima aula e qualquer dúvida podem falar, eu demoro, mas respondo. E agora eu já consigo colocar as aulas ok, viu? Penei, mas aprendi. Então, bom descanso, bom final de semana. Eu acho que a semana que vem a gente tem aula no sábado e no domingo. Porque senão a gente não consegue terminar, certo? Alguma dúvida? Por enquanto não, né? Então, bom descanso. No final, vou colocar também os exercícios, terça-feira dessa aula, certo? Eu já coloco para vocês. Tá bom. Tá bom. Bom descanso. Tchau.